É a partir de hoje que veremos se nosso trabalho será de fato absorvido pelo Estado e pela sociedade de Minas Gerais. Não obstante, a reconstrução da memória e a busca da verdade, com vistas à efetividade da justiça, escopos desse nosso trabalho estão entregues para todos os mineiros e todas as mineiras. Justiça de transição, acredito que, assim, de uma forma bem sucinta, foram mecanismos, né, que foram aí elencados no sentido de facilitar, avaliar e compreender. Uma mudança do regime autoritário para um regime democrático, né, e ela apresenta uma série de instrumentos para poder lidar com esse tipo de mudança. E aí você tem certos mecanismos que vão contribuir para essa avaliação. Ela pode ser dividida em responsabilização, reparações, comissões da verdade e reformas institucionais. As comissões da verdade existem para investigar e apurar o que aconteceu naquele passado. Você não pode pura e simplesmente apagar aquilo que aconteceu no passado. Porque fatalmente, se você não fizer um trabalho de entender o que aconteceu, de compreender o que de fato aconteceu, de responsabilizar determinadas pessoas, o retorno do autoritário, o retorno do fascismo, o retorno do totalitarismo, ele pode acontecer. A Comissão da Verdade está relacionado com um direito fundamental. Assim como é direito à educação e saúde, o direito à memória é verdade. Cada comissão da verdade desses países tem suas especificidades. No caso das comissões da verdade no Brasil, nós não somos um órgão judiciário, nós somos um órgão da sociedade civil voltado para trabalhar na perspectiva de uma investigação do passado, com vistas a trazer à tona o que aconteceu naquele período, os grupos silenciados, as arbitrariedades cometidas, a participação de agentes do Estado e propor para o presente e para o futuro formas de mitigação, prevenção e superação desse estado de violações de coisas. A primeira responsabilidade é de prestar contas à sociedade, apurar em nome da sociedade, ouvir as vozes que são silenciadas. Lembrar essa época, por mais dolorosa que seja, é um aprendizado. O que se busca não é nenhum tipo de vingança, é um processo de justiça. E justiça para mostrar que a impunidade é um mal. A partir da criação da Comissão Nacional, se abre essa pergunta para os estados, né, da federação e até mesmo para instituições privadas ou até universidades. Mas nós temos certeza que o trabalho das várias comissões, a começar da Comissão Nacional da Verdade, de comissões estaduais, de comissões universitárias, de comissões municipais, como aconteceu em Juiz de Fora e em outras cidades aqui, que esse conjunto de investigações, de estudos, né, possam ajudar em relação a essa memória do passado. Os brasileiros precisam saber, principalmente a juventude, precisa conhecer a história do Brasil. A história não é bem essa que estão nos livros, que se ensina nos colégios. Até 2014, a Coveng não tinha uma estrutura física, ela também não contava com funcionários, com pesquisadores, assessores, pessoas que pudessem contribuir com o trabalho da comissão. Nós tivemos uma certa dificuldade para fazer as nossas diligências por uma questão de suporte financeiro. À época, a Coveng ainda estava com uma condição muito precária para a realização dos seus objetivos, que demanda não somente um colegiado muito ativo, mas uma realização de pesquisa. E tendo em vista o tamanho de Minas Gerais, a diversidade das temáticas, nós precisávamos de criar condições para que essa pesquisa ela pudesse ser realizada. Em 2015, houve toda uma movimentação popular junto ao Plano Plurianual na Assembleia Legislativa do Estado, para que a Coveng conseguisse uma verba. Nós começamos a trabalhar na possibilidade de fazermos
junto à FAPEMIG, né, que é a Fundação de Pesquisa de Minas Gerais, um projeto de pesquisa dentro da perspectiva dos projetos endogovernamentais. Um trabalho muito custoso, que envolveram vários atores, muitas negociações, há uma dificuldade do Estado muito grande para a liberação de recursos. Então, nós optamos por separar grupos, cada membro trabalharia com um assunto, prestando algum tipo de colaboração. Nós sabíamos que nós íamos ter que recolher testemunhos, entendeu? Documentos, e aquilo que a gente chama de uma evidência bibliográfica. A nossa lista reuniu 3.500 nomes de trabalhadores atingidos pela repressão aqui em Minas. No nosso relatório, a gente monta um mapa, primeiro de Belo Horizonte, mostrando onde eles estavam, né, reunidos, esses centros de repressão. Aumentamos o número de mortos, é triste falar isso, mas nós conseguimos aumentar a lista de mortos em Minas Gerais. Hoje nós identificamos 17 militantes que foram mortos entre 64 e 88. Além de mais de 100 trabalhadores rurais, além de vários casos, mais de 30 casos de trabalhadores urbanos, um número de membros dos povos indígenas. É muito difícil estimar a quantidade de indígenas que tiveram seus direitos violados, até em função da ausência de registros. Os camponeses e também os indígenas, eles são invisibilizados na história, principalmente no período da ditadura militar. Conseguimos perceber e comprovar que, para além dos atores comumente conhecidos, que são os militares, as polícias, nós temos uma série de outros atores que colaboraram, né, com esse regime, ou por conivência, por omissão ou por participação direta. Há muito ainda a que se pesquisar, investigar. O nosso trabalho não é um trabalho conclusivo, mas nós também temos um trabalho em relação ao futuro, na medida em que nós apontamos para os 3 poderes do Estado de Minas Gerais, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que muito pode ser feito, primeiro, para mitigar violações de direitos humanos, criar políticas de prevenção e também propor legislações e, no âmbito da justiça, tratar da questão da reparação. Tudo que nós estamos querendo deixar, né, pretensiosamente para as futuras gerações é que esses exemplos sejam, pelo menos, não copiados, mas eles sejam analisados.